paz a todos, amém? Abra sua Bíblia em Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3. Joel capítulo 3 fala sobre o juízo de Deus sobre as nações. Amém? Como escapar do juízo? Ok? Nós temos que entender isso. O mundo está debaixo do juízo, está sob juízo de Deus. Há um juízo decretado. Como escapar desse juízo? Fala para o irmão se ele se interessa em escapar do juízo. Eu ia ministrar essa palavra na próxima Santa Ceia, mas o Senhor tocou no meu coração a respeito da necessidade de nós entendermos. Nós não precisamos ficar debaixo de juízo, ok? Não precisamos estar debaixo de juízo. A Bíblia diz que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Termina aí o versículo, não. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ok? Então, a primeira coisa que nós temos que entender que há como escapar do juízo. Embora o mundo inteiro está sob juízo. Desde quando? Desde que o homem pecou. Desde que Adão e Eva pecaram, toda a raça humana ficou debaixo de juízo. Não há um sequer na face da terra. A Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e não viu nenhum justo sequer. Fala para o irmão, nenhum. Fala nenhumzinho. Nenhum justo sequer. Precisava um justo para morrer pelos injustos. Esse era o preço do resgate. O pecado entrou e a humanidade ficou como que nas mãos do inimigo, como que sequestrada na mão do inimigo. E qual era o preço do resgate? Fala para eles, por irmão do lado, sangue puro. Fala DNA puro, sem contaminação de um ser humano. Agora presta atenção, pensa na situação da humanidade. A única coisa que podia salvar, livrar a humanidade da condenação, era o resgate. Qual era o resgate? Resgatar, na raiz da palavra, no hebraico, significa tomar de volta por meio de pagamento, por meio de preço. Qual era o preço? Sangue puro. Mas onde ia arrumar sangue puro? Um justo. Sendo que a Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e não viu nenhum justo sequer. Não havia nenhum justo para morrer por mim e por você. Imagina que alguém foi sequestrado. E os sequestradores pedem um resgate impossível. Imagina que o seu filho fosse sequestrado. Está repreendido em nome de Jesus, né? Só para você entender. E qual é o resgate? E o resgate fosse impossível para você pagar o resgate. Naturalmente você diria, já era, né? Nunca mais vou ver o meu filho, meu ente querido. Vocês estão entendendo? Quantos estão entendendo a situação? Então a humanidade toda estava debaixo de condenação eterna. Não era uma condenação de tantos anos e acabou. Não, era condenação eterna. Qual era essa condenação? Morte. Morte eterna. Era a condenação do homem. Trevas eternamente. Morte eternamente. Era essa a situação. E o diabo então achou que a humanidade era dele para sempre.
para sempre. E Deus, no seu tremendo e profundo amor, Deus sabendo o preço, Deus, que é a deidade, quando nós falamos Deus, nós falamos da deidade. O que é a deidade? A divindade. Fala Pai, Filho e Espírito Santo. É a deidade. Ok? A deidade é formada pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ficou claro isso? Tem muito cristão antigo que não entendeu isso ainda. Não são 3 deuses. É um Deus só, que se manifesta em 3 pessoas distintas. Um não é sem o outro. E um não age sem a concordância do outro. Eles são um. A deidade é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a deidade decidiu resgatar a humanidade, mesmo sabendo o preço que iria custar. E então houve um plano de salvação, um plano de resgate, para nos tirar da condenação. E esse plano tremendo está manifestado na carta de amor de Deus para nós. Qual que é a carta de amor de Deus? A Bíblia. Quantos têm lido a carta de amor de Deus para você? Quantos já receberam carta de amor aí? Levanta a mão. Eu recebi bastante do meu marido. Quando nós éramos noivos, eu morei um tempo em São Paulo, ele aqui, e eu mandava carta para ele, ele mandava carta para mim. Carta de amor. E Deus deixou uma carta para nós, uma carta nos instruindo o que fazer e o que não fazer, para estarmos nos apropriando dessa graça de Deus. Então o mundo estava debaixo de condenação, não havia como o homem por si só ficar livre dessa condenação. Não tinha como ele se livrar, não tinha como ele pagar esse resgate, visto que toda a humanidade pecou e foi destituída da glória de Deus, e não havia um justo sequer. Mas o Senhor então fez o seu plano de salvação. Jesus viria, se faria homem, porque só um homem poderia resgatar a humanidade. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. E se Deus deu, fala para o irmão, está dado. Deus não vai contra os princípios que Ele mesmo estabeleceu. Ele estabeleceu, os céus são os céus do Senhor. Mas a terra é dele também, e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Mas ele decidiu delegar a autoridade na terra para o homem. E se Deus delegou, Deus não passa por cima da ordem que ele mesmo deu. Então, para que ele tomasse de volta essa autoridade que o homem não soube usar e perdeu, entregou para o diabo. Como que o homem entregou a autoridade para o diabo? Quando ele pecou. Quando ele deixou de obedecer a Deus e obedeceu Satanás, a serpente. A Bíblia diz que aquele a quem nós obedecemos, o constituímos Senhor. Senhor é Curios, aquele que governa, aquele que manda, aquele que tem o controle, aquele que decide. Então Deus, que é o dono da terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, tem todo o poder. Ele então declara, os céus são os céus do Senhor, a minha área de atuação, todos os céus. Mas a terra eu dou para os filhos dos homens. Deus não deu a terra para o diabo. Deus deu a terra para os homens. Ok? Até aí, estão acompanhando? Então, o Senhor decidiu dar aos homens. O que o homem fez? O que o homem tinha que fazer para manter esse domínio? Fala para quem está do seu lado. Obedecer. Amém?
ele tinha que obedecer. Aquela árvore lá era o lembrete diário para o homem. De toda árvore você pode comer, menos daquela que está no meio do jardim. Por quê? Porque o dia que você comer, certamente, não tem outro jeito, certamente morrerás.